Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Learning, Creating, Sharing, número 23. Eu sou o Luís Almeida e hoje temos o privilégio de ter connosco Miguel Fernandes. Viva, Miguel. Olá, boa noite. Obrigado Tudo pelo bem? convite. Tudo Obrigado bem. eu por teres aceito. Olha, Miguel, ia sugerir aqui a pergunta da praxe, se calhar fazer uma breve introdução de quem é o Miguel e um bocadinho da sua jornada profissional e académica. Hum, quem é o Miguel? O que é que os teus olhos dizem, não é? Aquela É um forma bocado de por aí. responder. O Miguel, eu não gosto de falar de mim na terceira pessoa, isto começa logo mal, não é? Mas o Miguel, quem é o Miguel? Nasci no Cartacho, terra de gente simpática e com bom vinho, ouvi dizer. E com 7 anos, os meus pais fizeram uma maldade de me levar para Macau. E então fui parar à China, largaram-me no meio da China, basicamente. Disseram-me que não. Alguém, acho que uma tia minha, disse-me que não havia pão. No dia que aterrei a Hong Kong, chorava babirranho, dizia que não havia pão em Macau, e a minha preocupação era que não havia pão em Macau. Vê lá o drama da criança. Mas pronto, foi das melhores coisinhas que me aconteceram, foi ter a oportunidade de ter ido para Macau, porque depois tive acesso a uma série de coisas que em Portugal na altura eram complicadas. Tive acesso a computadores, a tecnologia, a internet, programas, tudo e mais alguma coisa, porque estava ali tudo em ebulição e era feito, as coisas eram desenvolvidas nos Estados Unidos, mas eram produzidas na China, e eu estava perto da máquina de produção e isso deu-me acesso a uma série de coisas. Eu lembro-me de voltar a Portugal com 10 ou 11 anos e só havia internet, de voltar a ir visitar os meus avós ao Cartaz, só havia internet na Câmara Municipal, era o único sítio na cidade toda que havia internet, e eu já tinha internet em casa, sei lá, há uns 3 ou 4 anos, e isso na altura fez-me muita confusão, mas mais do que me fazer confusão, foi uma vantagem competitiva brutal, porque apanhei aquele crescimento todo da internet. Uhum. Apaixonei-me pelo mundo digital, comecei a fazer websites em 93, 94, 95, consigo precisar já muito bem nas GeoCities, para quem se lembra dessas coisas. E depois continuei, Photoshops, front pages, depois apareceu o Flash, fiquei doente pelo Flash, e eu sabia desde essa altura que queria trabalhar no digital, não sabia bem em quê, mas que era nos Certo. computadores. Dizia a minha avózinha: o que é que tu vais fazer nos computadores? Não faças isso. E pronto, depois acabei por ia estudar para a Inglaterra, mas acabei por vir visitar, para vir para Portugal, depois do 12º, que aquilo em Macau, a universidade não era das melhores, ou seja, as opções era ir para fora, ou para Portugal ou para o estrangeiro, e acabei por vir com 19 anos para Portugal, e apaixonei-me completamente pelo país, aí com outros olhos, mais precisamente pelo Algarve, que escolhi ficar pelo Algarve, e entrei em Engenharia Informática. E basicamente percebi que tinha um conhecimento já bom na área de digital e de web development, e comecei ainda na universidade à procura dos primeiros clientes, e pronto, antes dos primeiros clientes tentei criar uma startup, mas como não tinha dinheiro para criar uma startup, pensei em montar uma empresa, que é a Dengan, que era para depois, quando tivesse dinheiro, pudesse investir em startups de base tecnológica, que é isso que eu gosto, e trabalhar em inovação, e que quero continuar a fazer até que a voz me doa, como dizia, como se diz. Mas pronto, acho que vou ficar por aqui, porque senão dou-te uma grande seca a ti e a quem esteja a ouvir. Não, não, acho que foi uma excelente introdução. Olha, Miguel, ia sugerir se calhar um dos teus projetos é Degan, não é óbvio, se calhar explicar um bocadinho o que é que faz e pouco que eu percebi quando nasceu de um conjunto de amigos da universidade. Pronto, como é que tu conseguiste aí equilibrar, de uma certa forma, essa questão de amizade, trabalho e para ter o sucesso que vocês têm hoje? Ou seja, antes, como estava a dizer, antes de Dengan aparecer, nós tivemos uma ideia. Convidaram-me para ser presidente do núcleo de Eletrónica e Informática da Universidade do Algarve, e então consegui ter ali estar mais próximo do pessoal de informática, que tinha vontade de fazer alguma coisa, de pôr as mãos na massa. E tivemos uma ideia, um amigo meu, o Denis, que é meu sócio, e sócio desde o início da Dengan, Uhum. de criar uma rede social de golfe, isto em 2004, desde 2004, 2003, 2005, Certo. e na altura era uma ideia que
que se calhar era um bocadinho fora de tempo, mas não interessa. E eu Certo. conseguimos criar uma equipa entre 4 ou 5 pessoas, íamos todos para a minha casa, eu oferecia o chazinho, o café, tentava motivar o pessoal, e ao fim do mês, depois o pessoal estava a estudar para exames e ficou tudo, ficou tudo em stand-by, e eu aí percebi que precisava de se calhar de ter capacidade financeira para poder criar uma equipa que tivesse disponibilidade mental e vontade para depois poder levar um produto para a frente, e foi isso que me incentivou a criar a Dengan, porque já que precisava de dinheiro, a única coisa que eu sabia fazer era a web development na altura, Ah, e pronto, vou começar. Acho que aqui no Algarve, o que é que as empresas podem precisar? Era websites, era aquilo que na altura me fazia mais sentido. Comecei a chatear uma série de pessoal na universidade que me arranjassem um cliente, porque eu não tenho família nem contactos no Algarve, ou seja, ninguém me conhecia. E uhum. houve lá um amigo meu o Vasco, que depois acabámos por criar a empresa em conjunto, que me arranjou o primeiro cliente, o primeiro, o segundo, o terceiro. E pronto, esse é a gênese e o início da Dengan, sempre um meio para um fim, de conseguirmos ter capacidade financeira para se desenvolver ventures digitais. E começámos por desenvolvimento web, a desenvolver CMS, porque nós não queríamos ser uma empresa de websites, nós desenvolvimos os CMS, os Content Management Systems de raiz. Uhum. Desenvolvemos 3 de raiz, porque a única coisa que conseguimos vender para fazer Uhum. dinheiro era websites. E então o que poderíamos desenvolver que fosse mais avançado, mais complexo no âmbito de produto, eram CMS, daí termos desenvolvido 3 versões. Depois o tempo foi passando, apareceu a parte de marketing digital, achava que era importante para criar produtos ter esse conhecimento de go-to-market e de digital. Mais tarde as aplicações mobile e pronto, hoje a Dengan, resumindo, tem 3 business units, que é a parte da agência digital, em que é marketing digital, estratégia, Uhum. design, ou seja, desde a parte de conceptual de branding até à parte em que fazemos, não fazemos tudo internamente, temos uma rede de parceiros hoje em dia que são Claro. especialistas dos melhores do mundo e em que trabalhamos de forma integrada, desde a parte de branding, à parte da estratégia digital, depois da materialização da plataforma digital, seja web, seja em redes sociais, e isso no âmbito da agência digital, são cerca de 30 pessoas. Depois temos uma outra unidade de negócios que é o Product Development, que foi essa o core daquilo que sempre quisemos criar e a equipa que temos vindo a criar ao longo destes Uhum. anos, em conjunto com a agência. Era a equipa que desenvolveu os CMS, que depois está agora nesta equipa mais de product, em que temos UX UI, parte de back-end, front-end, mobile, a nível de tecnologias, estamos muito especializados em Python, Django para back-end, Flutter para front-end, e a última unidade de negócios que temos é a parte de outsourcing, ou seja, mais recrutamento, ou seja, para empresas da Alemanha, de Inglaterra, empresas corporate já de grande dimensão que queiram procurar cargos ou pessoas muito técnicas, muito específicas. Nós ajudamos a fazer aí essa procura, contratação. E depois a trabalhar e a Excelente. reportar diretamente a esses clientes. Isto são as business units, ou seja, o laçarote à volta disto, que é aquilo que lá está, que estava na Gênese, é parte do Startup Studio, que com estas 3 peças nós queremos Uhum. e trabalhamos com empreendedores em conjunto, muitas vezes como co-founders, temos uma parte de equity minoritária, eles têm uma parte maioritária, e Uhum. desenvolvemos produtos e ajudamos desde uma parte, muitas vezes, de ideação, a uma parte de validação, de levantar investimento para uma outra fase, até um ponto em que ganhem maturidade e que sigam a sua vida pelos seus próprios pés. Excelente. Miguel, nessa panóplia de serviço e de crescimento que foi exponencial e cultural também, por trabalho em vários países, não só Portugal e outros, qual é que tu consideras que foram os maiores desafios que enfrentaste durante este percurso? Se é que é fácil eleger, mais ou menos. Veja, isso é uma pergunta. Em que ano? Em que ano, Luís? Ou Vamos, quando? vamos situar agora, se calhar no presente, se calhar também para não, da tua sensibilidade, talvez. A dificuldade acho que a maior dificuldade de ter uma empresa no digital é a velocidade com que as coisas mudam. Ou seja, as coisas mudam para todos e mudam muito rápido para todos, mas no digital, a sensação que tenho é que ainda muda mais rápido do que nas outras áreas, e conseguirmos nos adaptar e reinventar, a toda esta volatilidade e transformação que a indústria tem
tem sofrido, não é fácil. Por exemplo, a parte, agora mais recentemente com o Covid, com a situação da pandemia, foi extremamente complicado. Nós tínhamos uma cultura de escritório, que chegámos a ter 70 pessoas no escritório, em que é a cultura de escritório, não posso chamar outra coisa, em que era aqueles momentos entre os cafés, nos almoços, em que alguém ia buscar bolas de Berlim à tarde para o pessoal todo, em que havia uma piada. Isso deixou de existir e passámos para remote first, e lidar com toda esta transformação, ao mesmo tempo que o mundo está todo em lockdown, não foi fácil. E depois, para não dizer que a nível de clientes e de mercado, que também reagem a estas coisas negativamente e retraem-se um bocadinho mais. Conseguimos sobreviver e reestruturar-nos e estamos mais fortes do que nunca, mas eu diria a velocidade com que as coisas mudam na nossa indústria e a falta, segundo, é difícil encontrar middle management, nem é middle management, é seniority, pessoal que esteja, como diria um cliente meu, ao mais alto nível, para que a gente possa depois trabalhar e prestar um serviço como gostaríamos e como gostamos de prestar para clientes que temos em Silicon Valley, em Nova Iorque, que são extremamente exigentes. Em Portugal e especialmente no Algarve, é um bocadinho complicado de encontrarmos esse nível de seniority, especialmente na área de produto e de product development. E, Miguel, da tua sensibilidade, tendo em conta que estamos no mundo digital, a competitividade cada vez é maior, como é que a Degen, de uma certa forma, tenta aqui se tornar de uma forma diferencial perante as outras? Tu consideras que seja um ponto de mais-valia, ou proposta de valor, como queremos chamar, perante os outros? Eu acho que não há volta a dar, temos que ir evoluindo, porque senão vamos nos dissolver, e por isso, daí o desafio da mudança constante que falava. Começámos a desenvolver websites, hoje em dia apresentamos-nos como hum, três subempresas e Uhum. um conceito de startup studio que, na minha opinião, é aquilo que sempre quis fazer. Não existia, não sabia era que existia esse conceito do startup studio até há relativamente pouco tempo, mas que neste momento, se calhar a nível mundial, existem cerca de 500, 400 startup studios e nós temos trabalhado e investido muito para nos posicionarmos na linha da frente nesta categoria, pelo menos em Portugal, na Europa. Claro. Ou seja, um dos pontos que eu acompanho, como sabes, o vosso projeto, um dos pontos de referência é a parte de inovação e criatividade. Como é que tu tentas, tu e a tua equipa, criar essa motivação por forma a estarem sempre, como se costuma dizer, na crista da onda, por forma a acompanhar esta velocidade a que o mercado anda? É desenvolver os músculos da curiosidade, basicamente, e de estar rodeado de parceiros, de mentores, fora, extra mesmo da empresa, em que se vá estruturando conversas e pensamento crítico sobre estes temas que vão aparecendo, mas no fim do dia é difícil com os blockchains, as inteligências artificiais, com os NFTs, tudo isto com o chat GPT, que depois uma pessoa acaba por sofrer um bocadinho de FOMO, não é? De fear of missing out, mas não há volta a dar, é tentarmos apanhar as ondas que conseguimos surfar, porque não vamos conseguir apanhar todas, são, são, Uhum. são, são muitas, mas é ter um espírito curioso e tens de gostar mesmo desta parte de inovação, porque cada vez as coisas têm acelerado mais, mas não tenho aqui uma fórmula mágica Claro. para o fazer. Claro. Miguel, vamos lá, um dos desafios que tu tens é o Algarve Evolution, certo? Ou seja, tem como objetivo promover, corrige-me se eu estou a dizer alguma coisa mal, a parte tecnológica a nível, e também económica a nível do Algarve. Quais é que consideras os projetos que possam estar a decorrer, que sejam efetivamente, se calhar, interessantes partilhar para todas as pessoas terem esse conhecimento do trabalho que está a ser feito por todos? Hum, Nós em 2011, 2012, com um grupo de pessoas preocupados pelo desenvolvimento da região, que especialmente na área de inovação, de empreendedorismo, não estava tão desenvolvido como nós gostaríamos, e sabemos que o Algarve tem uma dependência do turismo brutal, e Uhum. em 2011, 2012 sofremos bastante porque o turismo caiu muito, e então começámos a pensar o que é que poderíamos fazer para
desenvolvermos um plano estratégico para que a região fosse mais resiliente, que houvesse mais empreendedores, mais empresas na área de inovação, em que no fim do dia nós não vamos, é difícil se calhar começarmos a fazer agricultura em massa ou produção de chips, de processadores em massa, e então se calhar a parte de brainware e de conhecimento e de criar valor desse conhecimento muito especializado, pareceu-nos que fazia sentido, tendo em conta que o Algarve é um paraíso, como Portugal todo, mas eu diria que o Algarve ainda tem mais uns superpoderes porque, por causa das ilhas, da temperatura e de tudo mais alguma coisa, que é muito atrativo para quem queira viver, então 300 dias de sol, e era atrairmos, posicioná-lo como um lifestyle hub e atrairmos location independent individuals, pessoas que possam trabalhar remotamente e que escolham o Algarve como a sua casa, para criarmos este hub de ideação, de inovação em conjunto com outros portugueses e estrangeiros que quisessem participar nisto. Desenvolvemos um plano estratégico com uma série de parceiros, temos 26 entidades que assinaram um memorando de entendimento entre a Universidade do Algarve, a CCDR, as várias câmaras, o turismo do Algarve, entre outros, com um plano estratégico, com cerca de 50 pontos, em que o objetivo é aumentar o número de empresas, é multiplicar por 2 o número de empresas, ou seja, de empresas na área de tecnologia e inovação, Uhum. de trabalhadores nessa área, nos próximos 6 a 7 anos. E projetos, o que é que coisas interessantes? Conseguimos também, em conjunto com a universidade e com muitos parceiros da região, construir dentro da universidade o Alctech Campus, que é um edifício que eu convido todos a darem uma vista de olhos se puderem, porque o objetivo era ter um hub que representasse para fora que há vida inteligente, Certo. basicamente em Marte, e quando alguém fosse mesmo Nova Iorque, daqueles sítios que estão habituados a ir a um WeWork, aqueles coworkings todos Uhum. mais evoluídos, houvesse um sítio no Algarve que pudéssemos receber essas pessoas e que transpirasse e que ali conhecimento e tecnologia. Isso foi inaugurado há cerca de um ano. Temos também o Algarve Summit, que vai haver uma nova edição em junho deste ano. E temos organizado um projeto de internacionalização para as empresas do Algarve de tecnologia para se apresentar em mercados nos Estados Unidos e na Alemanha, e vamos fazer uma missão inversa em que vamos convidar alguns experts na área de tecnologia e desses mercados para virem ao Algarve para ter umas sessões de mentoria, de colaboração e de assinar os protocolos com as empresas da região. Já são muitas coisas, mas pronto, acho que essa é a tua força motora, mais a tua equipa que faz com que as coisas andem. Parabéns mais uma vez. Diz-me uma coisa, Miguel, ou seja, tendo em conta o mundo digital, a evolução que estamos a ter muito rápida, quais é as pessoas que querem ir para esta área, alguma recomendação que possamos dizer, algum conselho de competências que as pessoas devam ter, como, vamos lá, preliminares para que possam vingar positivamente neste mundo? É aprender a aprender. Hoje em dia a informação, já na minha altura, com 12, 13 anos, estava. Espera aí, estás-me a ouvir? Estou. Tá. Eu tenho uns limites no computador de tempo e isto ativou aqui o limite e de repente ficaste escuro. Mas pronto, ou seja, aprender a aprender é a primeira que ainda hoje em dia há muita gente que faz perguntas do género, como é que faço isso, como é que faço aquilo? Tipo, é o Google, neste momento até podes ir ao chat GPT, não é? Por exemplo, até já há outras ferramentas. Certo, Mas essa é sem dúvida a primeira que o pessoal esquece ainda hoje e que me surpreende, que tem acesso ao conhecimento na ponta dos dedos e muito, muito conhecimento totalmente gratuito. Por isso é mais força de vontade e ter, porque procurar e usar a internet hoje em dia não é uma desculpa, toda a gente o sabe fazer. certo, E depois esta curiosidade, e tentar aliar isso a uma coisa que gostem, que é difícil para o pessoal mais novo e alguns mais velhos perceberem o que é isso, o que é que eles gostam. Achar lá uma alternativa, é começarem a experimentar e a brincarem, e a fazerem umas coisinhas em casa e não terem medo de jogar as mãos à massa, porque senão nunca mais descobrem o que é que podem gostar, não é? certo. Sim, eu acredito que esse ponto que tu referes e concordo que é, às vezes, o que é bonito só testando e validando para nós vermos se nos sentimos, se nos identificamos com aquilo. Aqui uma pergunta mais um bocado mais filosófica, mas no sentido de quais é que tu consideras que com estas tecnologias todas que estão a avançar a uma velocidade, quais é que consideras que são as próximas tendências, sejam elas muito focadas no marketing ou na área da tecnologia, que achas que possam ser os próximos?
temos o ChatGPT, eu sei que talvez é o que está agora a fazer, o lançamento do Bard de parte da Google, há aqui muito app, mas há outras coisas que são mais, se calhar, mais plausíveis para a curto prazo, não sei se é a mesma sensibilidade que tu tens. Eu pus futurologia numa hora destas. É mais do que filosofia, é futurologia. Mais do que o chat GPT, eu acho que não é assim tão far-fetched, porque chegámos a um ponto que há uma série de aplicabilidades que se conseguem desenvolver relativamente facilmente em cima da API que o chat GPT disponibiliza, e cada vez mais coisas. Eu acho que vai ser por aí. Há tanto hype à volta daquilo do chat GPT e, na minha opinião, não é só hype, existe ali realmente é aqui uma onda de inovação que vai ficar, ou seja, por exemplo, a parte do blockchain há 10 ou 11 anos atrás não era tão evidente para mim, acho eu, e para a maior parte das pessoas, que iria ser uma onda de inovação com tanta, ou seja, parece-me que o ChatGPT tem mais certezas que vai Uhum, ser uma onda de inovação e que vão haver uma série de produtos e de disrupção on top desta uhum, plataforma, e não só do ChatGPT, de uma série de outras ferramentas da OpenAI e de outras ferramentas de inteligência artificial que chegaram a um ponto que estão com inteligência suficiente para que se possa realmente tirar algum valor. Um, essa é uma. Continuo a acreditar que na parte do blockchain ainda vamos ver muitas coisinhas a aparecerem nessa área. Pois há aqueles os suspeitos do costume, dos IoTs, que já está a ser implementado, e é mais uma questão agora de amadurecer esses mercados e de continuar, mas não sei se tens aí mais alguma em mente, mas eu diria que não, essas, se as calhar, conversas talvez são. até onde estás hoje, se calhar metaverso é uma coisa que se fala muito, realidade virtual, realidade aumentada. Pronto, existe, Não não sei, sei. não sei. Também. Desde que me prometeram no Regresso ao Futuro o overboard e depois nunca mais apareceu, eu parto da realidade aumentada e da realidade virtual. eh, Acho que hoje em dia já se começa a ver algumas evidências que o Facebook e o investimento que a Meta Uhum, fez não está a ser tão bem sucedido como eles esperavam, não é? claro. Ele fez um all-in nesta situação do metaverso. Foi também o fizeram numa altura de pandemia, não é? Tipo, que havia Pois. todo um O timing incentivo. também pode ter sido apropriado. Vá. Não, o timing era. Agora, só se a pandemia durasse mais 3 ou 4 ou 5 anos, provavelmente o pessoal ia comprar um headset, estás a ver, e Uhum, iria ter sido mais adotado sim, pelos utilizadores. Mas acho que vai haver muita aplicação mais a nível de healthcare, de corporate, de logística, de reparações, como mais a nível, se calhar, até de realidade aumentada do que de VR. A nível de VR, para treinos, para uma série de coisas, para aprenderem a conduzir, acho que há bastante potencial, mas não, se calhar, no conceito do metaverso que nos tentaram vender a claro. toda a força, basicamente. Sim, diz-me uma coisa, Miguel. Houve alguma história que tu te recordes, que esteja referência tua, se calhar até durante a evolução da Degan, com algum cliente, não é preciso dizer o nome, mas de resistência que tenha se tornado uma história de sucesso porque ele sentiu que efetivamente foi. Ao princípio estava resistente e depois efetivamente viu a necessidade que existia, mas se calhar não. Alguma história que tu recordes? Resistência há sempre, mas que não seja para aceitar o orçamento, não é? De quando a Certo. gente, quando a gente apresenta. A história, temos milhares de clientes nos últimos 15 anos em diferentes áreas, por isso é difícil assim de repente escolher uma. Houve uma que nos marcou, ou que me marcou pelo menos a mim um pouco mais, que foi o nosso primeiro grande cliente nos Estados Unidos, que é o Triller, que é uma, uma rede social muito parecida, é quase um clone do TikTok, vamos dizer assim, e que tem Uhum. 300 milhões de monthly active users e conseguiram levantar 333 milhões de euros, que quando os conhecemos, eles estavam numa situação complicada, com 8 milhões de utilizadores e com uma infraestrutura e a parte back-end
não estava tão bem desenvolvida quanto poderia e aquilo estava cheio com muitos bugs e a crashar e estavam a perder utilizadores e Ué. nós conseguimos entrar, foi na minha primeira viagem aos Estados Unidos a nível de business development, correu muito bem, sorte há muito trabalho, mas houve muita sorte da primeira vez que soube aos Estados Unidos conseguir encontrar uma das maiores empresas de tech a nível mundial, chegou a estar nos primeiros lugares das App Stores de não sei quantos países, não quero estar a mentir, mas provavelmente o número que tenho na cabeça eram 60 ou 70 países. E correu muito bem porque nós conseguimos, chegámos a ter 30 pessoas a trabalhar nesse projeto de Portugal para o mundo, até com uma Uhum. posição de Global. project manager, sim, ou seja, isto é uma empresa baseada em Silicon Valley que acabou depois por estar a ser desenvolvido grande parte para se resolver aqueles problemas que tinham ali de Faro, mais Sim. concretamente, Portugal para o mundo, e conseguimos estabilizar a plataforma, eles estavam a pagar 50 mil euros mês de servidores, com os problemas todos que tinham, nós conseguimos estabilizar e reduzir o custo mensal para 10 mil euros, estabilizar a plataforma, que depois permitiu escalar até aos 300 milhões de utilizadores que hoje em dia dizem que têm. Porque que, além do valor do sentido de. Como é que eu hei de dizer, de job done, porque, ou seja, uma empresa de Portugal, do Algarve, começa em 2005 a tentar criar produtos, depois acaba por conseguir ajudar uma empresa de Silicon Valley a resolver um problema destes, foi sem dúvida um momento que me orgulho bastante, mais, e ainda mais porque depois no website deles, ainda lá está, se quiserem podem depois procurar no website do Uhum. Thriller, no About, tem Nova York, Los Angeles, São Francisco e depois tem Faro, ou seja, que é assim uma coisa, isso é igual, tem o mesmo número de É, população e tudo. só ir ao Foi, ChatGPT para responder. sim, foi um momento que nos orgulhou bastante e não é que houvesse grande resistência porque eles confiaram em nós, que é uma coisa que os americanos Cultura, né? Diferente também do têm que se lhe risco. tirar o chapéu, dão o benefício da dúvida e apostam e apostaram em nós e pronto, e correu muito bem. E apostaram bem. Miguel, estamos quase no final. Aqui mais 2 ou 3 perguntas. Algum livro, filme ou palestra que tu gostasses de recomendar? Hum, eu gosto muito gostei muito de ler o Homo Deus, Uhum. eu gosto muito de tentar, lá está, tem a ver com a curiosidade e para onde é que as coisas vão e com as ondas de inovação, que tem a ver com muito futurista e com um bocadinho de futurologia, de para onde é que as coisas podem ir. É um livro que gosto. Olha, acabei de ler este, que foi um rapaz, Well, não sei se isto é 12 and a Half, não. que é do Gary, não é precisar de ser do Gary Vee, mas é interessante a nível mais de gestão e de como gerir equipas e, hum, situações muito práticas e concretas que já me aconteceram 99% das que estão no livro, mas é sempre bom uma pessoa também ler e perceber como é que outros Resolveram. reagem a essas situações e aprende sempre qualquer coisa. Hum, Séries. Olha, gostei muito de ver, vim agora no avião, quando estava a vir aqui nesta última viagem, como é que se chama? O da Virgin Records, como é que ele se chama? É, Richard Branson. certo. Há um documentário da HBO, 4 episódios, mentira, mentira, gostei bastante de Uhum. ver. Boa. É. Como é que tu lidas com aquelas situações que correm menos bem? Para não chamar negativas, mas como é que tu normalmente reages e tentas superar as mesmas? É, acho que vamos aprendendo. Fui aprendendo uma série de truquezinhos e de hacks para poder lidar com essas coisas, porque senão ser empresário não é fácil em lado nenhum. Em Portugal, não, ainda mais complicado é por uma série de circunstâncias que temos. hum, mas acima de tudo pá, ser otimista. Se não fores otimista, isto Não anda. não vale a pena. Se calhar nem tens de ser empresário, tens de ser muito otimista, às vezes, se calhar até em excesso,
E a nível de empatia, de tentares perceber o que é que aconteceu e porquê e as coisas do outro lado, e passar para a frente e ok, isto correu mal por isto, isto, eu tenho que me responsabilizar e ser accountable pelo que aconteceu. Pá, depois não pensar muito nisso e ser otimista, ir à procura de uma solução e bola para a frente, que isto, a vida é muito curta. É isso mesmo. No meio desse processo, houve algum conselho que tu guardes que tenhas, consideres um dos melhores conselhos que já te possam ter dado? Um conselho que me deram. Hum, já me deram tantos conselhos, já tive que agora assim de repente. Isso não. hum, Olha, um conselho que me deram é uma pessoa que eu considero que foi das com quem eu mais aprendi, que é o João Ranito da Nova Base, que é um amigo, Uhum. em que ele dizia muitas vezes, das várias coisas, que era face reality and perform, que a gira é essa, tipo, que às vezes o pessoal aqui em Portugal anda às voltas e com o barulho das luzes, e dizer, "Mano, temos que ser realistas e enfrentar a realidade com pragmatismo, e resolver e arranjar soluções. E a outra é que para fazeres uma empresa de sucesso, normalmente tens que ter três sócios, que é, ou três perfis, que é o gestor, o visionário e aquele que toma as decisões mais duras, que não foi assim que ele chamou, foi uma palavra Menos mais dura, apropriada. menos apropriada, e isso foi uma coisa que para mim me diz muito, porque eu tenho vários sócios na empresa, o meu irmão é cofundador da empresa, já passaram vários sócios pela empresa, mas sempre de uma base muito técnica, ou seja, faltava-nos pessoal de management, e então, houve momentos em que ser visionário, gestor, que não é provavelmente o meu ponto mais forte, mas tive que aprender a ser, porque alguém tinha que chegar à frente e resolver. Hoje em dia as coisas já mudaram, já temos outras pessoas na equipa que me ajudam numa série dessas áreas, e tomar as decisões difíceis é muito esquizofrénico, porque uma pessoa tem que fazer as três coisas. Mas pronto, fica aí uma ideia de não se tentar achar que somos um super-homem e tentar nos rodear destes ingredientes, e perceber que devemos nos focar naquilo que somos mais fortes. Não estou a dizer que não devemos combater as nossas fraquezas, mas Claro. focar-nos onde somos mais fortes e tentarmos excel, ou Sim. superar-nos aí Sim, nesse onde somos mais fortes. investirmos onde realmente somos fortes, por forma a superar potencialmente outras coisas que não somos tão bons, mas essas terão o alcance pretendido. Última pergunta, e penso que é mais fácil. Algum hobby que tu possas partilhar no meio dessa jornada? Sim, guitarra, que é uma coisa que comecei há 15 ou 20 anos, tive uma guitarra lá 25 anos, teve parada durante Sim. 10, eu tocava com os amigos da universidade, não sei como, eu sabia tocar as pombinhas da Catarina, o D'Artacão, mas não passava muito dali. Depois comprei um ukulele e que, como só tinha 4 cordas, era mais fácil, porque não tinha as 6 cordas, e então comecei a brincar um bocadinho, e depois na pandemia dediquei-me um bocadinho e é muito, muito giro. E pedal mais recentemente, nos últimos 3 anos, que é o desporto da moda, mas é muito giro, que eu não consigo correr ou numa passadeira e estar a olhar para a parede, tenho que correr atrás de uma bola, senão não consigo, não me dá pica. Não dá motivação, certo? Uhum. Miguel, chegamos ao fim. Queria primeiro que tudo agradecer a tua disponibilidade, tendo em conta o horário que é. Eu sei que hoje foi uma jornada difícil para ti, mas agradeço a tua disponibilidade aqui e na tua participação. Não, obrigado, Luís, e parabéns. És uma pessoa 5 estrelas, ponto número um, e um profissional a sério, e só te desejo é o melhor do mundo. Muito obrigado. Tudo bom.